Hoje nós vamos estudar o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que têm puro coração. Queridos amigos, é sempre bom e de grande responsabilidade, estudar as coisas do Evangelho de Jesus. E hoje a nossa mensagem é: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. Primeiro a gente tem que determinar o que é pureza de coração. O que é pureza de coração? É uma coisa que é aliada à simplicidade e à humildade. Pureza de coração significa uma coisa que é contrária a orgulho e egoísmo. Quanto mais simples, mais você é puro de coração. Quando a gente chegar lá nos exemplos, a gente vai ver que realmente, vamos por Jesus, por exemplo, Jesus foi talvez a maior pureza de coração que nós presenciamos aqui, porque existe Buda, existe Maomé, diversos outros livros que nos falam sobre essa coisa de pureza de coração. Mas Jesus em nenhum momento julgou quem quer que seja, ainda aquelas pessoas, meus amigos, pessoas que ele sabia, porque ele tinha esse poder de entrar no espírito das pessoas, ele tinha esse poder de ver o que a pessoa estava fazendo, estava pensando, estava arquitetando, todo esse conjunto de coisas Jesus sabia, mas em nenhum momento ele julgou. Ele estava sempre respeitando o estado evolutivo de cada um, certo? Isso é totalmente contrário aos princípios do orgulho e do egoísmo, que são característicos ao contrário, de você julgar, ser melhor, ser o mais importante, ser o mais inteligente, ser o mais perfeito. Nada disso caracteriza a pureza de coração. Quase sempre os puros de coração são tidos por nós como pessoas ingênuas, pessoas que são inocentes, pessoas que são incapazes de ofender. Elas não ofendem, elas não são aquelas pessoas que se deixam levar pelas outras nos momentos de falar das outras pessoas, não vê defeito nas outras pessoas. Isso é o que caracteriza as pessoas puras de coração, que no livro dos Espíritos, vocês sabem, os nossos companheiros são o livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Esses dois livros, para mim, são básicos e essenciais para que a gente desenvolva todas as nossas características espirituais. Aqui nos diz o seguinte, que isso que eu citei são características dos espíritos de primeira ordem, meus irmãos, os espíritos puros. Quando a gente desenvolve essa pureza divina, essa pureza de coração divino, nós somos espíritos que não temos qualquer influência da matéria, temos superioridade intelectual e moral absoluta, principalmente com relação aos espíritos de outras ordens. Olha como nós estamos longe de alcançar isso, meus irmãos. Olha a distância que existe de nós para esses espíritos que têm superioridade intelectual e moral absolutas. Então, não se admite que um espírito desse erre, não se admite que um espírito desse pense mal, fale mal ou julgue mal. São espíritos de escola, meus irmãos, e que estão hoje, naturalmente, sendo auxiliares de Jesus Cristo e do nosso Deus querido, nosso Criador universal. Mas, no prosseguimento da mensagem de Jesus a respeito dos puros de coração, ele nos recomenda o seguinte: se apresentou a eles um conjunto de criancinhas, crianças, e os discípulos não queriam deixar, queriam que as pessoas, que estavam com as crianças se afastassem. Aí Jesus, na sua capacidade, porque Jesus tinha essa capacidade de dar lições, meus irmãos, como que aparecia, e quando se fala de pureza de coração, Jesus jogou essa aqui, deixai que venham as minhas criancinhas e não as impeçais, porque
o reino de Deus é para o que se assemelham a elas. Digo-vos em verdade que aquele que não recebeu o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Então vocês notam o seguinte, meus irmãos, o Cristo era um puro de coração, é tanto que ele reconheceu nas crianças. Por que as crianças? Meus amigos, uma criança, nós estamos aqui falando de criança de 0 a 7 anos. Porque a criança de 0 a 7 anos, vocês lembram, né? No processo de reencarnação, o espírito começa esse processo de regressão até chegar a perder a consciência. Aí ele perde a consciência, vai ser instalado em 2 células, que vão formar a célula ovo, né? Naquelas 2 células vai ser instalado um espírito. A partir dali, a partir daquele momento, começa o processo reencarnatório, né? Quando nós lançamos o nosso primeiro choro aqui na Terra, nós somos já espíritos reencarnados, inconscientes e totalmente esquecidos do que nós fomos espiritualmente em outras reencarnações. Então nós somos um ser que não julga, porque não tem consciência. Quem não tem consciência não julga, né? Para eles, os seus pais são os seres mais perfeitos que existem. Os mais perfeitos mesmo. Você não vê uma criança achando sua mãe ruim, principalmente a mãe mesmo, porque o pai quase sempre está mais fora de casa, não participa tanto, mas a mãe é a criatura mais perfeita do mundo para uma criança. A criança não julga os seus pais. A criança sempre perdoa. Vocês notam o seguinte: ainda que sejam torturados das mais diversas formas. Quantas vezes a gente passa em uma casa, né? Passa em algum lugar e a gente vê pessoas maltratando crianças, batendo às vezes no rosto da criança com chinelo, fazendo todos os tipos imagináveis de tortura que existe com a criança, que é um ser que é dependente totalmente de você. Mas vocês olhem o seguinte: eles sempre voltam aos braços dos pais, ou seja, eles sempre voltam aos braços dos torturadores, meus irmãos, porque na verdade os pais são que estão fazendo aquela tortura. Então vocês notam o seguinte: é um exemplo. Vocês lembram, né? Jesus, a primeira recomendação dele em termos evangélicos foi amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando a criança faz isso, é a prova total e existencial, meus irmãos, do amor de uma criança. A criança ama simplesmente, ama. A criança aprende tudo, meus irmãos, tudo o que os pais ensinam. Uma criança de 0 a 7 anos é um verdadeiro gravador de acordo com todas as ciências modernas, meus irmãos. Todas as ciências modernas, psicologia, pedagogia, todo um conjunto de ciências que existe para nos falar, e também a doutrina espírita nos diz que de 0 a 7 anos, por não haver ainda o ajustamento entre corpo e espírito, ou a adaptação completa entre perispírito e espírito, ou a trilogia corpo, espírito e perispírito ainda não estão ajustados, não estão alinhados, as crianças aprendem tudo que os pais ensinam. É uma oportunidade que os pais têm de fazer daquela criança um adulto de caráter, um ser com mais perfeição, que possa até esquecer, meus irmãos, ou passar por cima daquilo que são as imperfeições do seu espírito no passado. Então vocês notam o seguinte: a importância dessa lição de Jesus. É preciso que você se assemelhe a ele.
É preciso que você seja puro de coração, porque pureza de coração, meus irmãos, os puros de coração não julgam. Não julgam. Para os puros de coração, as pessoas não têm defeito, meus irmãos. Não têm defeitos. As pessoas merecem ser servidas porque são nossos irmãos e filhos de Deus. Quando nós pensamos dessa forma, meus irmãos, analisemos a dificuldade de nós chegarmos a esse estado de espírito, meus irmãos. Não é que nós não vamos chegar, nós vamos chegar. E a doutrina espírita nos dá o caminho, meus irmãos. Qual é o caminho? Reforma íntima, com seriedade, com sinceridade. Você não precisa ser hipócrita com você mesmo, meus irmãos. Não precisa ser hipócrita com você mesmo. Você tem defeito? Tenha defeito, tenha imperfeição, agora assuma e lute contra, porque o que caracteriza o espírito é isso. O espírita não é o ser perfeito, o espírito é o ser que luta a fim de se desfazer desses defeitos, mas do seu defeito, Deus. Você não tem nada a ver com o defeito dos outros. Para você, os outros não têm defeito, são pessoas perfeitas, meus irmãos. Ou a gente enxerga o nosso irmão como pessoa perfeita, ou nós nunca vamos ser irmãos de ninguém, porque vamos estar sempre enxergando defeito. Eu não me dou com aquele porque é preguiçoso, eu não me dou com aquele porque é invejoso, eu não me dou com aquele outro porque é fofoqueiro. Não tenho nada a ver com isso. Que venha a mim os mentirosos, os fofoqueiros, todos os tipos de pessoas. O importante é que a gente está a serviço de Deus. Uma outra coisa que caracteriza os puros do coração, meus irmãos, que eu tirei algumas coisas assim, né? Não tem ódio, nem ressentimento de ninguém, meus irmãos. Se a gente vive, quantas vezes nós já ofendemos as pessoas? Quantas vezes nós já humilhamos pessoas, meus irmãos, até dentro da nossa casa mesmo? Quantas pessoas da nossa família não gostam de nós por isso? Agora, analisemos, a ordem do Cristo é que a gente ame. Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo a si mesmo. Amar os nossos inimigos, fazer o bem para os que fazem o mal e orar pelos que nos perseguem e caluniam. Quem somos nós para sentir ódio, meus irmãos, para termos ressentimentos? Vamos orar por essas pessoas, para que Deus nos dê a oportunidade de nós nos reaproximarmos e corrigir esses erros seculares que nós temos. O puro de coração está sempre alegre, meus irmãos. Ele é filho de Deus. Como é que filho de Deus fica triste? Para que essa tristeza? O que é que a tristeza vai fazer com você? Lhe transformar num ser depressivo? Não sei que ninguém gosta. Quem é que gosta de gente triste, ficar junto de triste para aprender a ser triste? Não, meus irmãos. A gente tem que arranjar uma forma, invente a sua forma. Não existe uma fórmula para ninguém, não. A única coisa que nós podemos dizer a você é o seguinte: siga as recomendações de Jesus que você vai ser feliz. Agora, meus irmãos, eu tenho alguns exemplos simples do nosso dia a dia, que hoje não temos até nem mais tanto, mas as rezadeiras, aquelas pessoas que viviam com um raminho antigamente, dando passo nas pessoas, curando crianças, curando adultos, não perguntavam a ninguém quem era, quando tinha dinheiro pagava, quando não tinha não pagava, e elas continuavam fazendo, as parteiras, meus irmãos, essas pessoas que voluntariamente iam fazer partos, às vezes, a 3, 4 léguas de distância. Quando achava alguma coisa, tinha, quando não achava, vinha para casa alegre do mesmo jeito, porque tanto o pobre como o rico pare, não tem jeito, as crianças têm que vir. O nosso irmão Fabiano de Cristo, que saiu de toda a opulência do mundo, foi para a simplicidade, e que em nenhum momento negou um serviço, seja para pobre, para rico, para todas as pessoas mesmo. Chegou lá, Fabiano estava para servir, com doença, sem doença. Francisco de Assis, outro exemplo, vivia no meio da natureza, dos pássaros, todos gostavam, todos amavam, porque ele era puro de coração, ele não xingava, não via erro, não via defeito em ninguém.
E por último, nós citamos a figura irradiante, meus irmãos, que isso é uma coisa bonita, você viver e você ver o trabalho de Divaldo Franco. Aquelas criancinhas, com o seu ambiente de trabalho, você não vê ele ofender ninguém, você só vê ele amando, desenvolvendo, pedindo a gente que faça a reforma íntima, pedindo a gente que estude. É esse o trabalho que se desenvolve quando se tem essa pureza de coração. Bem, meus irmãos, uma outra coisa que nós queremos ressaltar dos puros de coração é que ele obedece às leis que são, meus irmãos, tão dentro de nós. As leis da família, por exemplo. A família é a nossa primeira sociedade, nossa primeira escola. Então nós temos respeito à família porque é a lei da sociedade. Depois você vai para a sociedade maior e tem o trabalho. Através do trabalho, meus irmãos, do nosso trabalho pessoal. Trabalho físico, trabalho intelectual, trabalho profissional, trabalho moral. É que vai fazer o seu progresso. Progresso é evolução, meu irmão. Então, os puros de coração são aqueles que já estão numa evolução maior e que certamente seremos nós daqui a algum tempo, né, meus irmãos? Eu quero que todos tenham paz, tenham luz, vamos orar pelos que estão sofrendo em função do Covid e vamos pedir a Deus de coração, meus irmãos, com a nossa pureza maior no fundo de nós mesmos, que a felicidade e a alegria sejam a constância na vida de todos nós. Muita paz, meus irmãos.